terça-feira, 7 de novembro, direto de Campina Grande, a opção para a vida, adentrando em seu lar. Eu só tenho que agradecer por você, internauta, telespectador, que está conosco todos os dias. Divulgue o nosso programa. Há muitas pessoas e há muitas famílias que não sabem que ainda estamos no ar agora no YouTube e na TV Master, TV a cabo, canal 20, direto de João Pessoa. Logo mais estaremos ouvindo o pastor Levi Porto de Moraes e ainda o cantor Rionan Cohen. Antes, porém, desejamos lembrar a todos os nossos internautas, telespectadores que residem em Campina Grande, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário estará celebrando o seu 54º ano de aniversário de emancipação e o Conjunto Coral Saracali estará celebrando 45 anos de ministério de louvor na Casa do Senhor. Você não pode perder, anote em sua agenda. Quero nesse momento deixá-los com o cantor Rionan Cohen. Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré buscando mi rostro, y se apartaré de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Es invocado y oraré buscando mi rostro y se apartarán de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Fala disso, e a minha Noraim. Ele fala de um dia em que haverá uma tribulação tão grande, e as pessoas clamarão e não terão mais resposta de Deus, porque a trombeta já soou, porque Jesus já voltou e a igreja já foi arrebatada. E eu não sei se você já pensou como eu penso nisso. Outro dia eu fico pensando lá, às vezes até dirigindo, e eu fico pensando com meus botões. E se? Pastor, por que e se? Lembra que nós fazemos sempre essa questão, esse questionamento, e se acontecer isso? E se acontecer isso? Aí outro dia eu pensei, e se Jesus voltar?
E se eu não estiver dentro dos padrões para aquilo que Ele me chamou? Haverá outra chance? O que faremos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Já imaginou ser filho de pastor, de presbítero, fazer parte do departamento infantil, crescer, tornar-se pré-adolescente, fazer parte dos soldados de Cristo, adolescente, jovem, faz parte do louvor da igreja, fica maduro, casa com a serva de Deus, vai fazer parte dos conjuntos, presidente de mocidade, presidente de uma série de agremiações dentro da igreja, amadurece, diácono, presbítero, seminário, missionário, missionária, pastor, dentro da igreja, a vida toda. Já imaginou ouvir do Senhor dizer assim: apartai-vos de mim, eu não vos conheço? Você já imaginou mesmo isso? Ah, pastor, eu não queria ouvir eu não queria ouvir isso hoje à noite, não. Mas a trombeta de Deus está tocando todos os dias e dizendo assim: hoje eu abro uma nova página em branco do livro da sua vida. E hoje ainda dá tempo de se achegar. Hoje ainda é tempo de se arrepender. E se o meu povo, olha só, e se, que chama pelo meu nome, 2 Crônicas, né? Está lá, capítulo 7. Se humilhar, se arrepender dos seus caminhos maus, e orar, e me buscar. Ah, se o meu povo fizer isso, então eu ouvirei do céu. E o que é que eu vou fazer? Olha o retorno de Deus. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e então estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos às orações que se fizer nesse lugar. Aí a minha presença será perfeita, porque o povo que vai estar aqui, eles têm uma só voz. Não existe línguas estranhas que não se possam ouvir de Deus. Não existe algo estranho ou fogo estranho no meio de um povo que se arrependeu, que chama pelo seu nome, que consertou o altar, que entende o toque da trombeta de Deus, de um povo que tem compromisso com Deus, depois com Deus e somente com Deus. Queridos, não estamos mais no tempo de brincarmos de ser cristão. Não é mais tempo. Não dá mais tempo. Eu lembro que outro dia eu conversava com um jovem e ele disse: pastor, desde que eu sou criancinha, eu escutava lá dentro da minha casa os meus pais dizer assim: Jesus está voltando. Pastor, eu já estou com quase 70 anos. Eu disse: quanto tempo faz isso aproximadamente? Ele disse: 70 anos. Porque eu tenho 75 mais, tenho 70 e poucos anos. Pastor, desde a minha criancice que eu escuto isso. Eu disse: então, nós já estamos com 70 anos mais perto da vida do nosso Deus. E deixe-me dizer uma coisa para você, meu filho. Pode ser que a trombeta de Deus não toque para a sua igreja hoje, mas pode ser que ela toque de forma individual para mim e para você. Nós não sabemos quanto tempo estamos aqui. Eu completei 53 anos. E outro dia a pessoa me perguntou: quantos anos você tem? Eu disse: não sei. Eu sei quantos eu vivi. Quantos eu tenho daqui para frente, não sei mais. Não sabemos mais quanto tempo nós temos. A única garantia que nós temos é que Deus disse: onde eu estiver, vocês vão estar também.
A única garantia que nós temos é que ele disse: não se turbe o vosso coração, na casa de meu pai há muitas moradas. Creiam em Deus e creiam também em mim, que onde eu estiver, eu vou subir, vou preparar lugar para que vocês estejam juntos. A única garantia que nós temos é que depois que passar tudo isso aqui, nós viveremos para sempre com o Senhor. A única garantia que nós temos é que lá será de gozo, de alegria e de paz na presença do nosso Deus. Essa é a única garantia. Porque a única coisa certa para o homem, e a única ordenança que não tem como não se cumprir, é que o homem está ordenado morrer. Todos os anos, Israel faz na sequência essas 3 festas: a festa do arrependimento, a festa dos tabernáculos, a festa das colheitas, que é da volta do Senhor Jesus. E essas trombetas tocam justamente dizendo isso: o rei está voltando. E eu e você precisamos de uma coisa: entendermos que não é suficiente ser filho de crente, não é suficiente ser pastor. Diga-se de passagem que no tempo que eu era criança, quando se dizia que alguém era pastor, a gente só faltava tomar a bênção. Hoje em dia se virou uma máquina como que se faz xerox: pastor, 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 pastor. São os pastores chamados, e não são chamados pastores, mas não foram chamados para serem e exercerem o ministério. São como os lobos devoradores. Nós estamos vivendo dias em que cada dia que passa, nós temos como servos de Deus, como pai e mãe de família, temos a sensibilidade de inculcarmos, como diz em Deuteronômio capítulo 6, aos nossos filhos, do sentar e levantar. Aí sabe o que me chama a atenção? Deixa eu conversar com vocês isso aqui rapidinho. É que às vezes a gente acha que inculcar a palavra de Deus aos nossos filhos no dia a dia, para que eles sejam servos e mulheres de Deus, é obrigado todos os dias ter um culto doméstico dentro de casa. É muito bom, é bom. É obrigado todos os dias: senta aqui, se ajoelha aqui e vai orar. É bom, é muito bom. Mas você sabe o que é que mais faz a diferença? É o dia a dia. É quando tu compra e paga. É quando tu honra a tua esposa dentro da tua casa como mulher de Deus. Quando tu honra o teu marido. Quando tu toma conta e eu tomo conta dos meus filhos como pai, com as minhas responsabilidades. Quando eu honro o meu Deus diante de uma sociedade que não tem Deus. Quando eu vivo como cristão, a trombeta de Deus está tocando para o mundo através da minha vida e dizendo: vale a pena ser crente. Aí eu lembrei de Andrés de Cavalcante: embora critiquem e zombem da gente, vale a pena ser crente. A igreja de Deus, ela jamais ela perderá uma batalha. Muitas vezes nós nos damos como derrotados, porque esquecemos que o nosso compromisso não é com o mundo, é com o Senhor. E às vezes uma porta fecha para que as outras possam se abrir. Se a porta está fechada para você, fique descansado. Foi Deus que fechou. No momento certo Ele vai abrir o melhor. Ah, pastor, isso é uma profecia? Não, é a realidade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que é que esse versículo está dizendo? Qualquer coisa longe da presença de Deus, longe do altar de Deus, é acréscimo. A esposa, o esposo, os filhos, a casa, o carro, a vida e tudo o que tiver ao nosso redor é acréscimo. Porque a verdade é que nós vamos partir, e do casal só um vai ter a chance de se despedir do outro. E eu dizia hoje à tarde lá no meu sogro, quando um vai embora e o outro fica, eu até brinquei, eu disse: tem que casar rápido para ver se alguém pelo menos chama SAMU. Tem que ter outro junto. A Bíblia diz: melhor ser 2 do que ser 1. Sabe por quê? Porque nós não nascemos para estarmos só. É por isso que o Senhor quer relacionamento conosco. É por isso que Ele não vai nos levar para nós estarmos com Ele. Lembra o que acontecia
quando eu vejo o mês de Elul, que era um mês em que Deus chamava relacionamento, isso me chama lá para o Éden. Todos os dias, no virar da tarde, no cair do dia, Deus vinha pessoalmente conversar com Adão e saber como é que estavam as coisas. E não pense que eu gosto de estar sempre introduzindo hinos, mas como eu escuto muitos louvores, tem um hino que chama muito meu coração, que diz assim: se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria, fique calma. Isso tudo logo vai passar. Tudo aqui vai passar. E nós? Estamos ouvindo a trombeta de Deus? Os nossos planos, os nossos propósitos, as nossas famílias, os nossos dias, todos eles estão contados. E um dia, quando a trombeta de Deus tocar, vai ser lindo. Vai ser o dia mais glorioso que a igreja de Deus vai viver. Nós estaremos, como eu disse, no velório do meu pai aqui, quando eu fazia a cerimônia dele. Eu lembro-me, há 4 anos atrás, eu olhei para ele assim e eu disse: voltou para casa. Um dia nós vamos voltar para casa. Não é a sua casa aqui no bairro de Campina, não. Um dia nós vamos voltar para casa, para o céu, para o Senhor. Foi Ele que prometeu. Irmãos, tudo que tiver aqui é acréscimo. Qualquer coisa que tiver aqui é supérflua, perto do paraíso que Deus preparou para a sua igreja. Então não deixe que nada tire o seu foco. Não permita que nada tire o seu desejo de adorar, de buscar, de servir ao Senhor. Por mais que as lutas sejam grandes, nós entendemos que o problema não é estar numa grande luta, é quem está dentro do barco, dentro dessa tempestade. O tabernáculo, a festa da morada de Deus, de tabernacular em nossas vidas, nos faz sentir que pertencer ao Senhor é um privilégio. Eu não sei quanto tempo mais estaremos aqui. Na minha visão, o mundo em que vivemos está apodrecido. É claro que nós continuamos fazendo planos. Certamente alguém aqui no auditório já pensou: amanhã eu tenho que fazer isso. Ou terça-feira eu tenho que levar o carro para revisão. Quarta-feira eu marquei o médico. Quinta-feira eu vou fazer isso. Mas sabe, irmãos, tão certo como o ar que eu e você respiramos nesse momento, pode ser que não chegue quinta-feira. Pode ser que quarta-feira a trombeta de Deus toque. Aí cessarão todas as guerras. O mundo clama por paz, mas a paz que o próprio mundo oferece, preste atenção, é só um intervalo entre 2 guerras. Mas a paz que nós pregamos é a paz que Jesus falou. Foi o que ele disse: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. É por isso que mesmo gemendo, mesmo chorando, mesmo se arrastando, nós preferimos continuarmos na presença dEle, nos arrastando, mas agarrados com Ele, porque não vale a pena passar uma vida e não voltarmos para casa. Não vale a pena. Quantos familiares você tem que você já falou de Jesus e que você já insistiu, e você disse que Jesus era muito bom e que Jesus era o único caminho, e ele não entrega a vida para Jesus? E a gente vê a hora que aquela pessoa partir, a gente fica ali com o coração quase que saindo pela boca, porque a gente gostaria que aquela pessoa entregasse a sua vida para Jesus. Gostaria que ela ouvisse o toque da trombeta, como eu e você escutamos, e voltássemos para o Senhor. Mas eu quero dizer para você que até sobre isso, Deus tem o controle da situação. Não é no nosso tempo, para que não haja glória humana. O tempo é de Deus. No momento certo, Deus vai trabalhar
Deus vai tratar com a igreja. Deus vai tratar com o indivíduo, com a pessoa, da mesma forma que Ele trata comigo e com você. Mas preste atenção numa coisa. Assim como os dias são diferentes uns dos outros, assim é a forma de Deus trabalhar com cada um, no seu tempo, da sua forma, da sua peculiaridade, do momento certo e na hora certa. Deus não trabalha da forma que nós gostaríamos que Ele trabalhasse. Ele faz como Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele domina, porque Ele governa, porque Ele abre e ninguém fecha. Aí eu me arrepio, porque outro dia estava uma criancinha de 7 anos, e a criança olhando a mãe arrumar o guarda-roupa lá, e ele olhou para aquela mãe e disse assim: mamãe, tu está pensando? E a mãe estava pensando em algumas coisas atribuladas, e não disse àquela criança nada, e a criança deitada olhou e disse assim: mamãe, tu está pensando? Em silêncio, a mãe quieta, e mamãe, tu está pensando que Deus é como essa porta do guarda-roupa, que tu abre e fecha na hora que tu quer? Não, mamãe, Deus trabalha no silêncio, é do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele que faz, Ele é que abre, é que fecha, Ele é que estreita, Ele é que larguece, Ele é que chama para perto, Ele é que empurra para frente, Ele é que cura, Ele que dá o livramento, Ele é que leva para a sepultura, Ele que faz levantar da sepultura, Ele é que faz estremecer a terra e diz aos homens que nós pertencemos a Ele. Ele é quem mostra para a igreja que tem um relacionamento com ela, que nós pertencemos a Ele, porque nós somos um povo escolhido, sacerdócio santo. Nós fomos chamados para sermos um grande coral e não abrimos mão disso, porque quem nos chamou não foi o homem, não foi os nossos pais, não foi os nossos pastores. Deus nos chamou e nos capacitou para isso, irmãos. Foi para isso que Deus chamou. Então escute e preste atenção. Quando você estiver sozinho, tenha o seu momento com Deus, e não se preocupe se alguém está olhando, ou se alguém não vê você ter o seu momento com Deus, porque nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão querendo muitas satisfações. As pessoas estão querendo que você viva tipo um protótipo, e nós não somos protótipos, nós somos seres humanos, e cada um tem o seu relacionamento da sua forma, contanto que seja embasado nas Escrituras. Deus nos dá livre-arbítrio para conversarmos com Ele da nossa forma e do nosso jeito. Não precisamos estarmos plastificados nem enrijecidos. Deus é flexível, Ele quer ouvir a sua má notícia, porque nós queremos sempre ouvir boas notícias. Prestou atenção nisso? Quando alguém vem contar alguma boa notícia, nós nos alegramos e sorrimos. Mas quando alguém vem contar uma má notícia, nós fingimos a nossa testa e não queremos ouvir. Mas existe um nessa noite que desceu do céu, que abriu os braços, que morreu na cruz, que diz: eu quero ouvir a sua má notícia. Conte para mim, eu posso resolver. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ouvir a sua má notícia. Quem é que está pronto para ouvir as nossas lágrimas e as nossas queixas, se não for o Senhor? Então, nós precisamos, mais que nunca, entender que ser do nosso amado, isso nos dá a ideia de pertencimento. E quando eu pertenço a alguém, eu não tenho mais domínio sobre mim. E se você não tem mais domínio sobre você, e se eu não tenho mais domínio sobre mim, e se nós pertencemos a Ele, nós temos que entender que tudo, absolutamente tudo que acontecer na nossa vida, é Ele. Você está entendendo sobre isso? Outro dia eu estava pensando assim. Eu fui num cliente e não deu certo o que eu esperava. E quando eu saí, eu disse: foi Deus. Por quê? Porque eu estava vendo aquele momento, mas Deus estava vendo lá na frente. Quem sabe você subiu à casa de Deus nessa noite e você passou o dia todinho dizendo assim: ah, Jesus, é porque o Senhor não abriu e não fez. E quem sabe, eu e você, nós passamos o dia com uma trombeta.
fazendo tanto barulho. Mas eu quero lhe convidar nessa noite a fazer silêncio para ouvir a voz de Deus. Sensibilidade. Existe um exame que a gente faz, se eu for no médico às vezes, ele fez um exame de sensibilidade. Lá na ponta eles fecham os olhos e ele vai com um objeto pontiagudo e toca na ponta do dedo mínimo do meu pé, bem de leve. Qual dedo eu toquei? Eu digo, no dedo do pé esquerdo, no dedo mínimo. Ele disse, muito bom, está excelente a sensibilidade do seu corpo. Sabe, irmãos, às vezes nós dizemos que somos cristãos, que servimos ao Senhor, que vamos à igreja, que temos títulos, que somos, mas não temos a sensibilidade de ouvir o sussurro da voz de Deus. E eu queria convidar você, e eu também, nessa noite, a baixar as nossas cabeças. E eu não sei o que você vai falar com Deus, porque eu não vivo o relacionamento com Ele que você vive. E eu quero que você, de coração, você faça a sua oração. E você diga para Ele o que você está sentindo. Ah, pastor, o Senhor me pegou de calças curtas. E agora? Eu não sei o que dizer. Se você não souber falar nada, o seu silêncio vai falar mais alto que uma trombeta diante de Deus. Porque Ele conhece você lá dentro. Sabe e conhece o mais profundo do seu ser. De coração, eu quero agradecer a você, internauta, telespectador que esteve conosco, e esperamos nos reencontrar na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Mas antes, devo lembrar a todos que desejarem fazer uma visita a um templo evangélico na sua cidade, no seu bairro, na rua em que você mora, quem sabe há um templo evangélico. Vá ouvir a palavra de Deus. Jesus nos afirmou, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir as Escrituras Sagradas. Portanto, se você quiser fazer-nos uma visita, você que reside em Campina Grande, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho. Para aqueles que não conhecem, as margens do Açude Velho, no início do giradouro da Avenida Brasília. Nós temos escola bíblica dominical aos domingos, às 9 horas, às 18 horas, culto divino, às terças-feiras, culto de oração pela família e às quintas-feiras, estudo bíblico. Venha estudar a palavra de Deus conosco. E lembro ainda o aniversário da igreja, nos dias 15 e 16 deste mês. Pregará no sábado o pastor Calvino e no domingo o pastor Orlando. Portanto, compareça, prestigie esta festa de aniversário. Deus abençoe a você e a toda a sua família e desejo a todos um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras, todos tus pecados limpiaré, y a vuestro país os traeré, quitaré el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré en vosotros mi Santo Espíritu y guardaréis mis mandamientos y habitaréis la tierra que di a tus padres y me serás por pueblo y yo seré tu Dios y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai.
no tendrán más hambre ni sed, ni el calor los afligirá, porque Adonai tiene misericordia y a ríos de agua los guiará. Y todos los cautivos de Jerusalén que fueron expulsados de Sefarad, las ciudades del Negev poseerán, y el reino todo será de Adonai, y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios, y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad.